Espírito de Deus, o Senhor preparou esse caminho até aqui. E hoje, Jesus, o Senhor me pediu para liberar uma palavra a respeito da vida deles, Pai. E eu quero só ser usado, Jesus. Capacita, Senhor. Tira o sono, tira a preguiça, tira a distração, Pai, agora. E acalma os nossos corações agora, Jesus. Acalma os nossos corações agora. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria que a última pessoa que ficasse dentro do culto fosse a Silvana, que ela fosse a linha. O restante eu queria aqui dentro, amém? A não ser que esteja no ministério, lá debaixo do ministério infantil. Eu quero todo mundo aqui porque eu quero que vocês ouçam o que o Senhor quer falar com vocês. Amém? Todo mundo achou a sua Bíblia? Abriu em Gênesis 47, versículo 19. Ele diz assim: porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. E dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Eu li esse texto há talvez um ano atrás, e eu escrevi um texto no Instagram, e eu estava numa devocional durante a semana passada, e eu me lembrei desse texto que o Senhor falou comigo. E eu fui abrir meu Instagram, que eu estava sem, eu resgatei ele, fui ver o texto que eu tinha escrito. E eu me lembrei que eu tirei uma foto da frente da minha casa, tem alguns pinheiros. E foi olhando para aqueles pinheiros que eu escrevi um texto a respeito da semente. E o Senhor me trouxe de volta. E eu olhei a foto e olhei os pinheiros que estavam ali um ano depois. E, gente, a foto e os pinheiros da frente, eles eram praticamente iguais a um ano atrás. Não se desenvolveram muito, mas eles estão lá. Eles permaneceram naquele lugar. Eles estavam ali, firmes e fortes. E a primeira coisa que o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração era: quantos estão dispostos a semear algo e aguardar o tempo, mesmo que seja tempo duradouro, até esperar florescer? Quantos de nós estamos dispostos a semear algumas coisas que vão demorar tempo? Porque olhando para aquele pinheiro era a mesma coisa. Eu tentei medir um do lado do outro e tentei reconhecer um outro. E eram imperceptíveis mudanças, mas eles permaneciam naquele lugar. O Senhor quer colocar na nossa vida sementes para a gente plantar, para nos ensinar a gerar frutos. Esses dias eu estava orando na minha casa e eu comecei a pensar algumas coisas. Eu comecei a pensar assim: Senhor, eu não queria ser um José. Porque o José tem aquela questão de ser um governador e ele lidava com dinheiro, com nada. Eu falei: Deus, não quero nada disso, o máximo é cuidar da minha casa, cuidar da igreja, quero cuidar de coisas espirituais. E eu comecei a pensar que existem Josés, existem Moisés, que são libertadores. Existe um outro tipo de libertador que é Sansão, mas Sansão caminhou por um caminho errado, e a libertação que ele trouxe para o povo de Israel para matar os filisteus não foi do mais agradável. Existem João Batistas, que são avivalistas, aqueles que incendeiam e colocam fogo numa nação. E eu falei: Deus, é esse que eu quero, João Batista. Ele falou: meu filho, contenta com José.
Eu sei que às vezes é transicional assim o negócio, não sei nem se existe essa palavra, mas vocês entenderam o que eu falei. Eu sei que às vezes a nuvem muda e pode mudar a situação. Lembra que eu preguei ontem? A nuvem estava ali e a gente está lá. Eu sei que isso pode mudar. Mas sabe, eu fiquei tão contente quando o Senhor me deu essa palavra a respeito de sementes, e o cara que cuidava das sementes era José. Eu falei, Deus, não tem a ver com recurso financeiro, tem a ver com recursos espirituais. E aí eu comecei a me alegrar, eu falei, Jesus, eu quero ser José agora. Agora o negócio começou a ficar legal, começou aquele negócio que eu gosto, que é espiritual. Olha que massa. E sabe de uma coisa que o Espírito começou a ministrar no meu coração, é que a gente precisa começar a aprender a andar com sementes. A gente tem que estar com sementes preparadas ali. É necessário que você aprenda sobre as sementes. As sementes que o Senhor nos entrega normalmente, elas não vêm com manual de instrução. Você já parou para pensar nisso? As sementes que você precisa lançar não vêm com manual de instrução. Ele não te diz assim, olha, é assim que você precisa semear. É no caminho, é na trajetória que Ele vai te ensinando a como você deve semear, como você deve regar, como você deve fazer. E é por isso que às vezes a gente percebe tantas pessoas com medo e fala, pastor, eu tenho uma semente, mas eu vou esconder ela. Eu vou esconder, por quê? Porque eu não sei como fazer. Eu falo, eu também não sei. E está tudo certo. Vamos perguntar para Jesus como é que faz. Vamos perguntar as instruções para o Espírito, e Ele vai nos instruindo. A instrução, ela vem no decorrer da plantação. Mas sabe de uma coisa que a gente não pode perder? É o dono da semente. Porque se a gente perder o dono da semente, a gente não tem a instrução mais. E tem muita gente que tem semente, está com medo de plantar. E tem gente que tem semente e perdeu o dono da semente. Sabe por quê? Porque você não é o dono da semente. A verdade é essa. Você é só um celeiro, o qual Ele depositou em você sementes que vão florescer para você e vão florescer para uma geração. São sementes que Ele coloca dentro do nosso coração. Mas sabe de uma coisa? Nós estamos dentro, talvez, da geração mais ansiosa que o mundo e o universo já viu. Não existe uma geração mais acelerada do que a nossa. A ansiedade que a gente tem é gritante. E sabe o que a gente prefere normalmente? A gente prefere comida pronta do que semente. Porque a gente quer ver o negócio rápido. A gente quer ver a resposta rápida. A gente quer que alguém dê uma resposta para nós. Quando alguém vai atrás de uma semente para plantar alguma coisa, ele está tentando plantar alguma coisa para ele comer, para ele se alimentar. Mas sabe, a nossa geração está fazendo o contrário. Ao invés da gente plantar e esperar florescer, a gente está falando, Lucas, você tem comida? Você me dá? Eu como. E a semente não está comigo. A semente está com Ele. E aquela comida acaba. A gente não vai para a fonte. A gente vai nas pessoas que estão do nosso lado. E a gente canta, eu quero beber da tua fonte, Senhor. Eu quero essas coisas. Mas no final das contas a gente não está querendo muito. A gente está querendo algo pronto. E o que vai fazer a gente viver e andarmos plantando sementes que o Senhor nos dá? A gente tem que viver com esse estilo de vida, aonde vai deixar as sementes nos sustentar. E sabe o que é triste? É ver que muita gente morre ou já morreu com as sementes na mão, porque nunca plantou. Morrem com a semente na mão, porque o seu alimento é sempre dado por alguém, e você nunca precisou usar da semente que o Senhor colocou na tua mão. Vocês estão me entendendo? Ficou um pouco sério? Sabe por quê? Porque foi muito legal o que a gente viveu lá no retiro. E sementes foram colocadas na nossa mão. Uma conversa que eu tenho
Eu já tive acho que umas 2 ou 3 vezes com o Ali. Eu não vou chamar de gordo, cara, aqui, mas agora já chamei. Mas, cara, uma coisa que a gente tem falado, eu e ele, a gente tem conversado, é como nós vamos preparar a próxima geração. Como nós vamos preparar a próxima geração. Como a gente vai passar o bastão. São sementes que estão dentro de nós. São coisas que o Senhor colocou. E eu não posso morrer com essa semente. Eu não posso. Eu não posso ter medo. Eu não posso ter pressa. Eu não posso querer algo pronto. Eu vou ter que plantar. Sabe, se você nunca lançou suas sementes para crescer, você nunca fez nada da sua vida. Essa frase ninguém quer anotar, né? Se você nunca lançou sementes, você nunca fez nada da sua vida. Sua vida até aqui... Eu sei que a gente tem muita gente novinha aqui, mas já dá para lançar semente, gente. Sabe por quê? Porque você fica só esperando o resultado do outro. Aí você olha o resultado do outro. E você olha o resultado do outro. E você vê o resultado do outro. E você se admira com o resultado do outro. E você se alimenta do resultado do outro. E você é simplesmente um parasita. E não é alguém que está lançando sementes. Quando nós crescemos no Senhor, a gente começa a aprender a lançar sementes e a desfrutar daquilo que o Senhor colocou na nossa mão. E a gente começa a desfrutar daquilo que nós estamos regando, daquilo que Ele depositou em nós. O Gil falou hoje pela manhã que Ele ama a nossa vida e tem interesse por nós. Pastor, eu sou a pessoa mais perdida que você pode pensar, mais desnorteada. Ainda assim, há uma semente que foi colocada dentro de você, e só dentro de você, e só você pode semear essa semente, e só você pode regar essa semente, e só você pode ver florescer essa semente, e você pode desfrutar. E você pode desfrutar da intimidade. Algumas pessoas falaram nesse retiro que a gente deveria conversar com as plantas. Cadê o Nando? Tá aí. O Nando estava plantando esses dias. Ele falou na nossa devocional. Ele falou que a moça lá do trabalho dele disse que ele tinha que conversar com a planta. Ele falou, só que falta agora. Só que falta agora. Estou plantando para não conversar com ninguém. Agora vou conversar com a planta. Morreu. A gente brincou na nossa devocional lá, a gente ficou com uma frase, nós vamos fazer uma camiseta. Fui podar, matei. By Fernando. Fui podar, matei, gente. A gente precisa então aprender. E essa vida diária, da gente ir lá e regar. E as sementes que o Senhor colocou na nossa mão. Sabe de uma coisa? Tem pessoas esperando que o Senhor derrame água sobre você, sendo que você não tem nada semeado. Algumas pessoas estão pedindo por água para que haja fruto, mas o Senhor está pensando assim, meu filho, cá estou eu aqui vendo de cima você pedindo água de nada que você plantou. Eu não sou um especialista em agronomia e nem em plantação, gente. Mas o mínimo que eu sei é que você precisa plantar e depois regar. Se não tem terra, se não tem semente, para que vai ter água, gente? Mas você quer. Tomba nós, esse foi o outro hashtag. Tomba nós, Jesus. Tem pessoas esperando que o Senhor regue seu jardim, sem nada plantado. E normalmente, quem não plantou nada, sabe o que ele está fazendo? Reclamando porque não está crescendo. Você já encontrou esses caras?
Não tem aqui. Só tem numa outra igreja de um amigo meu que eu conheço. Mas aqui não tem. Gente que não plantou nada e está reclamando que não está crescendo. E normalmente essas pessoas reclamam. E gente, são chatas. Tudo é ruim. Tudo não presta. Nada é bom. O pastor é chato. O pastor é assim. O pastor é assado. É verdade. Eu sou mesmo. Está esperando crescimento sem plantar nada. E fica só reclamando. Mas olha uma preocupação agora. Porque nós lemos o texto de Gênesis 47. E a parte que me preocupa está aqui agora. Porque a história conta que o povo do Egito e o povo de Israel foi atrás de José para que ele liberasse comida e semente. Mas olha o que o povo diz para José. Leia o texto de novo. Vamos voltar comigo? Gênesis 47, 19. Porque morremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão. E nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Meu irmão, eu não fui chamado para me vender para Faraó. Eu não fui chamado para andar sob domínio de Faraó. Eu fui chamado para ser dominado pelo Senhor. E se Ele colocou sementes dentro de mim, eu não vou me vender por um pedaço de pão que eu vou comer e vai acabar. E depois eu vou ser escravo pro resto da vida. Não. Não. Eu não vou me escravizar com as coisas desse mundo por um pedaço de pão. E olha, quando a gente vai ver essas coisas, nós percebemos que só faz isso quem tem fome. Só quer se vender porque tem fome. A ponto de dizer: Faraó, se você quiser me comprar, eu estou me vendendo. Eu não quero me vender. E essa é uma escolha que você e eu precisamos fazer. Tem sementes na sua mão. Você não pode se vender. A mesma proposta que o povo estava fazendo para José, dizendo que se venderia por um pedaço de pão. Olha que engraçado, Mateus 4. O diabo faz a mesma proposta para Jesus. Ele diz: se você me adorar. Depois ele faz a proposta: se você tem fome, transforma essa pedra em pão. E come, está tudo certo. Acabou. Nós vamos dominar o mundo. Pink cérebro. Sabe? As propostas, a gente está rindo, mas sabe o que é? Diariamente nós estamos com sementes na mão, retendo e não plantando. E o diabo vem fazendo propostas para nós, dizendo: ei, você tem fome? Eu tenho um negocinho para você comer, mas você vai ter que ser meu servo. É uma opção. Só que o pão que eu te dou, provavelmente você vai ter uma alimentação para comer e depois você não tem mais. Agora, se você estiver focado no processo da construção do que Jesus está fazendo na sua vida, a proposta de um pedaço de pão não vai interessar mais você. Você vai olhar para essa proposta e vai dizer assim: eu tenho sementes que o Senhor depositou na minha mão. Olha aqui, eu tenho um jardim em Jesus que eu posso me alimentar. Há um jardim bem regado que o Senhor preparou para mim e eu posso me alimentar dele. A sua proposta de pão para mim é miséria e eu não quero. Eu não vou te servir, Faraó. Mas sabe de uma coisa? Eu acho interessante José. José, ele dá sustento para uma geração. Ele dá sustento imediato. Isso é fato. Ele deu comida para aquele povo. Mas ele diz: eu não vou dar só comida para vocês, eu vou dar cereal, eu vou dar semente para vocês. Cara, pessoas que são Josés,
são generosas e entendem o que está acontecendo no momento. Se vier alguém comigo, falar comigo e dizer: pastor, eu tenho fome, eu preciso de alguma coisa, eu vou te dar pão, porque eu não quero que você morra. Eu vou falar: não, planta semente, aí quando der você já morreu. Não, eu vou te dar pão, mas eu vou te dar semente. Os Josés de verdade, eles entendem a urgência, aquilo que é imediato, aquilo que as pessoas estão vendo. Você está vendo, você está dizendo: cara, vai morrer. E as sementes, elas são sempre geradas pelo Senhor. E se você estiver sempre conectado e permanecer, você sempre vai receber semente para o momento da sua vida. Sabe por quê? Porque cada estação que você vive, há uma semente específica que o Senhor quer colocar dentro de você. A semente que você tinha no passado não é a mesma semente que você precisa agora. A semente que precisa brotar agora dentro de você talvez seja diferente daquela que você precisou alguns anos atrás. O seu sustento não é mais um negocinho. Agora você precisa de um outro sustento. E o Senhor muda as estações, mas Ele continua lançando sementes. Ele continua lançando coisas no seu coração. Então você talvez precise se avaliar. Olhar para dentro de você e dizer: será que eu preciso agora de uma comida urgente? Eu estou morrendo. Será que eu preciso me alimentar de algo rápido só para eu conseguir energia? Sabe aqueles caras que vão fazer maratona, eles levam barrinhas só para não morrer? Deve ser, meu. Porque se eu correr hoje 5 quilômetros, eu já vou precisar de umas 10 barras daquela. O cara vai com 2 barrinhas a 42 quilômetros. Eu falo: miserável, como é que você chega lá, cara? Mas é isso. É comida de emergência. É tipo: vai lá, corre mais um pouquinho, permanece mais um pouco, mas come. Mas vai colocando as sementes, meu amigo. O que você não pode esquecer são as sementes que está na sua mão. Não come só. Sabe qual é o pior? Tem gente que come a semente. Aí não tem sustento nenhum. Semente não serve para você comer. Não vem me dizer que eu não sou passarinho para comer o peixe. Sabe por que a gente não lança as sementes e a gente prefere comer a comida pronta? A real é que a gente não confia de que a semente que vai brotar, que o Senhor colocou na nossa mão, é boa. Você tem até confia de que a semente do pastor Ju, Dudu, do pastor Tiago, a semente deles é boa, nós podemos nos alimentar dele. Mas a semente que o Senhor colocou na minha mão é muito ruim. E sabe o que você faz? Inconscientemente você pensa assim: a semente que eu tenho não vale o esforço do trabalho para regar e plantar. Não vale. Ela não vai ser tão boa assim. É melhor eu continuar me alimentando. E não tem nada de errado você ouvir a mensagem, você se aconselhar. Não é disso que eu estou falando. É o que você está plantando no seu jardim, que tem vida aí dentro, que o próprio Deus está regando. Sabe, o papel de pessoas com semente na mão é gerar vida em pessoas que estão morrendo. Gerar vida. Aquele povo ia morrer. O povo do Egito iria morrer. O povo de Israel ia morrer de fome. Mas um homem se levantou, ele falou: eu entendi o que eu preciso fazer nesse tempo. O que eu preciso fazer. E sabe, o que você vai fazer com as suas sementes a partir de agora, depois de um retiro como esse? O que você vai fazer com aquilo que Deus colocou dentro do seu coração? Saiba que é essas sementes que estão agora na sua mão, que um dia você vai apresentar diante do Senhor.
Senhor, esses são os meus frutos com as sementes que o Senhor me colocou. Essas são as sementes que o Senhor colocou em mim. E quando o Senhor retornar, Ele vai dizer: Tiago, o que você fez com aquilo que eu coloquei na tua mão? Senhor, tá aqui. Sim, mas na mão não cresce, Tiago. Precisava ir para a terra. Precisava regar. Precisava fazer o processo. Precisava isso e aquilo outro. Porque senão o que a gente vira, nós somos obesos espirituais. Eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para mim. Vocês leram a devocional de hoje, de manhã? Vocês leram a respeito dos processos? Onde dizia pessoas que recém se converteram, pessoas que estão passando por processos de alinhamento, esporões que estão em liderança, depois desenvolvimento da liderança. Vocês leram isso? Vocês se avaliaram? Sabe qual é o problema? Tem pessoas que estão no mesmo estágio de alinhamento pro resto da vida e nunca estão servindo para nada, porque não colocam semente para lugar nenhum, não desenvolveram nada, não consegue dar uma palavra para uma pessoa de vida, não consegue despertar um interesse em servir alguém. As sementes estão presas e se alimentando como sanguessuga de todo mundo. A gente falou isso na nossa devocional lá hoje, usando um exemplo de um pastor que a gente ouve, que ele diz: a igreja não é um lugar de ovelhas, a igreja é um lugar de pastores, para pastorear o mundo. Então você tem que sair desse lugar e falar assim: ai, coitadinho de mim, a sementinha que eu tenho, pequenininha demais. Meu amigo, está na hora de você começar a plantar esse negócio. Está na hora de você ser um José na vida de alguém. Nenhum, pelo menos. Nenhum. Ah, mas eu sou muito novinho. Que bom. Você tem bastante tempo para plantar. Tem mais tempo que os velhos. De repente é uma árvore, como um pinheiro, que precisa de muitos anos. Eu não quero ser a planta do Nando. 2 semanas, Nando? E meia. Fui podar, matei. Eu não quero. Eu quero raiz profunda. Eu quero sementes que o Senhor possa me dar para esse tempo, para eu semear na vida de pessoas. A gente não consegue semear na vida de ninguém, sabe? Olha o que me veio aqui na cabeça agora. Cara, José tinha todo o direito, humanamente falando, de não dar comida para aquelas pessoas. Mas sabe, quando ele olha para trás, ele vê graça do Senhor sendo estendida sobre ele. Ele fala: quem sou eu para não dar comida e semente para esse povo agora? Quem eu penso que eu sou depois de eu ter sido resgatado daquele poço, ter passado na prisão durante alguns anos, aí fui colocado como governador, e aí me volta uma frase do tio de Esther: quem sabe não foi para esse momento que você nasceu? Quem sabe não foi para esse tempo que você nasceu, meu amigo? Quem sabe não é para essa geração ansiosa que quer comer de tudo e não plantar nada que você nasceu? Quem sabe não é para esse momento? Vai saber qual é a semente que está dentro de você. Sabe o que eu mais quero? É descobrir junto com Jesus qual é a semente que o Senhor colocou na tua mão. Que eu quero ver florescer. Eu quero ver dar fruto. Eu quero ver. O que o Ju falou hoje eu concordo. Nós temos aqui líderes, pastores, missionários, apóstolos, evangelistas, ministros de louvor, líderes. Nós temos pessoas sendo tocadas nesse lugar. José sendo levantados para sustentar uma geração.
São sementes. São sementes. Qual é a semente que você está precisando agora para o seu momento? Porque as sementes têm objetivos. Algumas vão nascer muito rápido, algumas vão demorar muito tempo. Algumas vão servir para comer. Sabia que tem árvore que serve frutífera para nascer fruto. Mas tem árvore que não tem. É só para fazer sombra mesmo. E sombra é gostoso. Quando está aquele calorzão. Aí aquela árvore que não tem fruto nenhum, que ninguém passa lá para comer, mas todo mundo pega a fruta na outra e senta do lado e senta embaixo dela. Já parou para pensar? Eu vou pegar uma maçã nessa daqui, mas eu vou sentar debaixo daquela ali que não tem fruta nenhuma. Só para eu ficar aqui. Que eu tenho certeza que não vai cair um abacate na minha cabeça. Já pensou uma jaca? Já pensou? Melhor sentar então só debaixo da árvore que não tem fruta, é só para descanso. É só para ficar ali na sombra. Então a gente tem que saber quem a gente é. A gente tem que saber qual é o nosso papel, do que a gente vai plantar. Parar de olhar para o lado, para os frutos dos outros. Porque a gente não nasceu e não precisa ser igual ao outro. Sabe de uma coisa que eu tive muita dificuldade na minha vida? Eu sempre quis ser parecido com alguém. Estranhamente, eu nunca consegui, porque eu sou muito estranho. Já tentaram imitar a minha voz e nunca conseguiram. Por quê? Porque ela é estranhamente diferente de todas elas. E eu não sei como vocês suportam me ouvir. Eu sou estranhamente diferente, amado pelo Senhor. A minha identidade está muito bem definida. Se me chamarem de gordinho, barrigudo, corcunda, voz estranha, cara estranha, eu vou dizer, cara, é isso aí mesmo. Massa pra caramba. Eu casei, você não. Toma essa. Não, tô brincando, gente. O Nuno tá solteiro. Propagandas. Plim, plim. Depois você me paga, tá? Ele toca 5 instrumentos. Pá. Adorador. Não vou falar mais nada. Deixa quieto, gente. Tô querendo casar o cara, meu. Para, meu. Planta a semente certo, meu amigo, na vida do teu irmão. Planta. Mas sabe dessas coisas, cara? A gente brinca, mas cada um tem sua identidade, cada um tem seu jeito, cada um tem sua semente. A gente atrapalha só o movimento de Deus quando a gente não consegue gerar nada e a gente fica só olhando para o lado. A gente atrapalha o movimento de Deus. A gente atrapalha o que Deus está fazendo. A gente precisa ser firmado na nossa identidade, Senhor. Se essa é a semente que o Senhor colocou na minha mão, é isso aí que eu vou fazer. Se esse é o momento para eu plantar isso aqui, eu vou plantar isso aqui. E a gente tem que estar feliz com o que Deus coloca na nossa mão. Sabe, se eu como pastor ficar olhando para as outras igrejas e ficar olhando, cara, tem igreja que tem 3 anos igual a minha, tá maior, tá menor. Eu sempre vou tentar me comparar com a que tá pior do que eu. Aí se eu olhar para a outra que tá melhor que eu, vou me frustrar. Mas a semente que eu tenho não é a mesma do outro. A semente que eu tenho é a semente que eu tenho. E é isso aí. E a gente tá bem resolvido com essas coisas. Então a gente precisa, como homens, entender a estratégia do que o Senhor está fazendo. Homens que plantam servem para cuidar da sua casa e de uma geração inteira. A gente não está plantando só para a gente comer. Sabe os que comem o que é pronto? Sabe como que se chama isso? Egoísmo. Você pega o seu e deixa o outro morrer de fome. Você fala, Deus, me dá só um negócio pronto aí. Ou às vezes você nem pede para Deus, você pede para Faraó. Fala, me dá um pão aí. E você come.
Só que você não sabe que depois você não vai ter mais comida. Mas isso é egoísmo. Porque pessoas que querem comer só para si e não repartem, não lançam suas sementes, não deixam para a próxima geração, é egoísmo o nome disso. E eu não posso pensar só em mim. Sabe, eu poderia pensar só em mim na minha casa. A minha vida financeira seria ótima. A minha vida familiar seria muito melhor do que eu tenho hoje. É maravilhoso minha casa, mas seria muito melhor, eu teria mais tempo. Eu teria mais dinheiro. Eu teria mais recursos, eu teria mais um monte de coisa. Mas sabe o que? A semente que o Senhor colocou para mim é para mais do que isso. Aquilo que o Senhor colocou na minha mão não é só para eu comer e falar, a próxima geração, se lasque. Não. É para a próxima geração. Se você quiser permanecer e quer que uma geração permaneça, não tem como pensar só em você e na sua comida. O recurso que vem do céu, o maná que vem do céu precisa ser compartilhado. Fala com seu irmão, precisa ser compartilhado. Compartilhado. Agora, o que será que o Senhor pode fazer com uma pequena semente na nossa mão? Sabe aquela sulamita quando chegou para o profeta? Ele diz, me dá só um negócio aí para eu comer e depois morre eu e meu filho. Sabe o que ele diz? Ele diz, não. Pega uma bacia, pega tudo que você tem e eu vou multiplicar. Saiba que foi assim que nasceu nossa igreja. Essa foi uma das palavras que a gente recebeu. Uma bacia e um pouquinho de óleo. E um pouquinho de farinha. Não vai morrer ninguém. Vai todo mundo ser sustentado pelo Senhor. Vai todo mundo ser sustentado pelo Senhor. Se é sulamita ou se é o profeta. Quanto você já está colhendo da sua semente? Quanto que você já está colhendo da sua semente nesse tempo? Faz tempo que você já está com essa semente na sua mão? Faz tempo que você está preso, agarrado com isso dentro de você? Ou você tem soltado para as próximas gerações e para também você? Está chegando a hora, meus amigos. Está chegando a hora dos frutos começarem a permanecer. Está chegando a hora das sementes que a gente colocou lá atrás começarem a florescer. Está na hora. Sabe, um dia essa igreja foi só uma semente que o Senhor colocou no meu coração. Há 21 anos atrás foi uma semente que o Senhor colocou no meu coração. E ontem, conversando com os meus amigos de quase 20 anos, a gente ficou até de madrugada atrapalhando os outros. Meus amigos de quase 20 anos atrás, eles falaram assim, cara, se você não tivesse saído de lá, essa galera não estava aqui. São sementes que eu decidi colocar. Eu poderia ter escolhido caminhos muito mais fáceis para mim. Eu poderia ter escolhido minha formação profissional. Eu poderia ter escolhido qualquer outro negócio. Eu me lembro que quando a gente começou a casação, quando a gente começou o projeto, eu estava morando na casa dos meus pais de favor, que eles estavam em Florianópolis. Voltei para o meu quarto para morar com os meus 2 filhos e a Gil no meio da pandemia. Eu voltei para morar lá porque eu tinha uma palavra e uma semente para plantar. E hoje, quando eu vejo o Thiago se batizando, cara, não tem como, meu irmão. Você é um fruto de uma semente, cara. Eu poderia ter escolhido caminhos muito mais fáceis, cara. Eu poderia ter escolhido muito menos dor. Eu poderia ter passado muito menos perrengue. Eu poderia ouvir menos do meu filho. Pai, a gente pode ir em tal lugar. E eu falar, não, nós não podemos, cara. Eu poderia fazer menos disso. Mas são sementes que eu estou tentando deixar para uma próxima geração. Eu não estou segurando as minhas sementes. Eu estou lançando elas. Eu estou deixando frutificar. Eu estou vendo os frutos das minhas sementes.
Os meus olhos estão vendo frutos. Eu me lembro quando a gente começou a casação, logo em seguida, quando o Ju e a Sil vieram para casa, o Ju falou: pastor, vamos transferir a empresa de gás. Eu falei: vamos abrir uma sociedade, vamos. A gente começou a procurar espaço. E eu falei: Deus, eu vou abrir um negócio para eu ajudar o Senhor a sustentar aquilo que o Senhor colocou na minha mão. E a gente correndo atrás e manda documentação para contador, e acha lugar, e acha outro. Nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos sustentar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. E um dia eu quietinho, olhando na minha casa, Deus falou assim: eu não preciso da tua ajuda para te sustentar. Falei: tá aí, e aí? Quem é que vai pagar as contas? Ele falou: eu. Senhor, mas a semente está começando a aumentar e está começando a ser mais difícil. Eu cheguei para o Ju e falei: Ju, temos um problema. Não posso mais ser teu sócio. Ele falou: mas por quê? Eu falei: porque Jesus falou que eu não posso. E estou respeitando isso. O meu curso, gente. Eu sei que alguns acham que eu não faço nada, que eu sou só pastor. Eu tenho uma formação, eu sou formado em administração. E eu deixei para trás, eu falei: Deus, tá tudo bem, não faz parte da semente que o Senhor quer lançar. Quantos estão dispostos a lançar suas sementes, mesmo quando você acha que não é do seu jeito? Lançar semente que você acha legal é bom. Mas lançar semente que você não quer, porque você sabe que a partir do momento que você lançar as sementes e começar a regar, ela vai florescer. E você vai ter que dar conta daquilo. E não é poder e matei. Não é. É para sempre. Não tem mais como. Então, você está aqui falando com um cara, você está ouvindo de mim para você lançar semente e ser encorajado a ser um José na vida dos outros, de alguém que o Senhor falou: José, vai lá. Eu vivi minhas prisões já, eu vivi os meus poços, e se você quiser ouvir sobre os meus poços, sobre as minhas prisões, eu posso te contar. Eu contei um pouquinho ontem na mesa, não contei? Se você quiser ouvir, eu te conto. É ruim. É bem ruim. Se eu disser para você que ser José é só lançar semente, você vai dar alimento para todo mundo, você vai ser o governador e vai aparecer. O José teve uma história antes, meu amigo. O José teve um processo antes, meu irmão. Às vezes eu vejo Du, desculpa, cara, te usar, mas às vezes quando o Du vem conversar comigo, cara, e eu quero aliviar a barra dele em algumas coisas, e Deus fala assim: não alivia, deixa ele passar. Deixa ele passar. São processos de José, cara. É poço, prisão e depois governo. Guarda isso aí. Poço, prisão e governo. Mas tem semente. Tem semente. Tem alimento para dar. Eu estou terminando. Eu não queria morrer sem o alimento do céu. Eu não queria morrer sem poder me alimentar dessas coisas. Eu não queria morrer com a semente na mão. Eu não estou falando que alguém vai morrer aqui, gente. Pelo amor de Deus, nem eu e nem ninguém. Mas sabe o que você está deixando, cara, para a próxima geração? Para quem estava lá hoje no culto pela manhã, depois que o Ju pregou, vocês me viram desesperado, sem óculos, com a mão no rosto e falando: Senhor, por favor, vocês me viram? Sabe o que eu estava clamando? Eu falei: por favor, Jesus, não deixe parar essa semente em nós.
Por favor, Jesus. Por favor, Jesus. Então não pare de cuidar de pessoas, meu amigo. Não pare de alimentar outras pessoas. Não pare de lançar sementes. Não pare de dar comida se a pessoa vai morrer. Tenha discernimento no seu espírito. Às vezes você fala assim: não, eu vou liderar, mas eu vou liderar do meu jeito. A pessoa está morrendo e você fala: miserável, eu vou te dar uma semente. Se você não souber plantar, que morra. Não, dá comida para ele. Dá água para ele beber. E depois você cuida da semente. Depois você ensina a plantar. A gente precisa ser maduro. Eu estou falando com um crente maduro agora. Sabe por que tem gente que não está dentro dessa igreja? Porque a gente não sabe quando a gente tem que alimentar e quando a gente tem que dar semente. A gente não sabe. E eu também erro nisso. Porque às vezes eu tenho vontade de matar. Falo: vou te dar semente só para você morrer. Vou te dar só uma ainda. Aí ela vai e volta e fala assim: ei, pastor, você me deu só uma semente. Eu falei: foi de propósito. Você não morreu? Quem tem mais de um ano de crente aqui, gente? Pronto, acabou. Acabou com vocês. Acabei com vocês. Tem gente que tem menos de um ano e está frutificando mais. Tem gente que acelerou a poda e foi aceitando a poda e vai. Só vai. Só vai. É hora de você pegar suas sementes que o Senhor colocou na sua mão e começar a colocar ela em prática. Não é? Não é? Você precisa de um microfone para lançar semente? Você precisa de um púlpito para lançar semente, meu amigo? Você precisa ser líder de louvor para lançar uma semente, meu amigo? O que você está esperando então para lançar suas sementes aí? Você está esperando o quê? Que Jesus desça do céu e fala: coloquei uma coisa em você aí. Ele desceu hoje, está dizendo para você, está me usando, falando: eu coloquei semente em você. Primeiro para florescer dentro de você, como um jardim. E depois para você deixar para as próximas gerações aquilo que o Senhor colocou. Isso se chama impartir com a próxima geração. Aquilo que o Senhor colocou dentro de você, você não reparte. Você imparte. A mesma coisa que está dentro de você, você dá para o outro também. Entenderam? Você não vai repartir, você não vai perder o que Deus te deu. Você vai impartir o que Deus te deu. Compartilhar, sem perder, sem dano nenhum. A primeira semente e a principal semente que o Senhor colocou dentro do seu coração é o Evangelho. Eu usei uma explicação do Ribinha e eu vou finalizar por aqui. Eu usei uma explicação do meu pastor do Ribinha na nossa devocional, e ele disse: o Evangelho ele tem duas vertentes. A primeira delas, quando ele te atinge, ele te tira de uma vida vil, de uma vida perdida, de uma vida desgraçada sem a graça do Senhor, de uma vida de bebedeira, de uma vida de droga, de uma vida de prostituição. Ele te tira desse lugar e você fala: fui alcançado pela graça do Senhor. Ele me tirou desse lugar. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu não me prostituo mais, eu não bebo mais, eu não faço mais isso. Mas a segunda coisa que o Evangelho te faz, quando ele começa a entrar mais profundo em você, ele te tira de uma vida fútil. E você começa a definir coisas como prioridade no Senhor. É hora dessas sementes começarem a ganhar força. Talvez você esteja aqui e fale assim: pastor, eu preciso da semente do Evangelho. Eu preciso da semente do Evangelho, do primeiro, aquele que vai me tirar dessa vida desgraçada. Eu me encontro perdido.
tudo bem. É para todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou por esse lugar, gente. Mas é hora da gente se levantar como José para essa geração e dizer: Senhor, não vai parar em mim a semente que o Senhor colocou. Eu permaneci e eu quero que outros também permaneçam. Aqui estão minhas sementes, Jesus. Eu vou começar a colocar. Você está com medo do que Deus colocou em você? Você tem medo? Feche seus olhos. Você acredita que o Senhor colocou sementes no seu coração e na sua vida? Então, se você acredita, eu quero te convidar a vir aqui na frente e dizer: Senhor, eu vou começar a lançar as sementes, Pai.